Mojubá, salve Umbanda, nesse dia 9 de junho, agora são 11h04 e estamos dando início a mais um episódio do programa Desperto, primeira temporada e o nosso 10º e penúltimo episódio com um tema que eu elenco ele como de maior importância e de maior complexidade e de maior perversão dentro da religião, que é o tema evolução. E seja muito bem-vindo a mais um programa nosso, mais um episódio, e compartilhe, comente, participe dessa nossa oportunidade de reflexão e despertar de uma consciência mais lúcida, crítica e realmente efetiva para uma possível evolução espiritual. O tema evolução, ele é tudo isso que eu citei agora, porque ele é objeto de preocupação das religiões espiritualistas, mediúnicas, e particularmente do espiritismo, e por conta disso também da Umbanda. Vamos entender um contexto lógico da religião. A religião, qualquer religião, né, ela tem sempre um pano de fundo por onde ela vai envolver aquela comunidade religiosa. E qual é o pano de fundo, por exemplo, das religiões cristãs? É a salvação. Então você faz tudo o que tem que fazer, você assimila toda aquela crença, todos aqueles valores, você deve exercer aqueles valores e você vai se basear nos exemplos, por exemplo, que são os santos, né? Você vai se basear no sermão dos padres, né? e no próprio Cristo, em busca da sua salvação. É como se você está em pecado, você vive num mundo de pecado, você está ferrado. E aí você deve seguir aquela ideia, aquele caminho de fé para garantir na morte, esse foi nosso tema, né, na semana anterior, deve garantir na morte a tal da salvação. Você vai se salvar porque você se converteu, você assimilou aquela única verdade absoluta de todos os tempos e vai para o paraíso, coisa do tipo. Esse é o predominante no Ocidente, mas também na religião islâmica é algo desse gênero, né? Você deve se converter, deve agir de tal forma para que você vá para o céu e garanta ali a sua vida ao lado de Deus. Então, são alguns exemplos. Nas religiões japonesas, por exemplo, e as orientais, você vai ter a percepção de evolução. As indianas também, você vai ter a percepção de evolução. E no Brasil, especificamente, pela influência espírita, a noção de evolução ela já tem uma organização mais contextualizada. E aí, mas a neura do pano de fundo é a mesma. Você deve seguir uma receita, você deve seguir um padrão de comportamento, você deve superar determinadas questões e ficar sempre muito preocupado com o que você é, como você sente, pensa as coisas, né, a sua vida, para garantir o seu processo evolutivo. E aí a gente já começa a criar alguns engodos, né? Algumas mentiras que vão entorpecer os indivíduos. Nem para a salvação e nem para a evolução é possível, de fato, criar um sistema de regras, né? Um código de comportamento a fim de garantir a tão almejada salvação ou evolução. Acredita-se que isso é possível e assim vai caminhando a humanidade e os seguidores dessas crenças. Na Umbanda, a gente tem um misto, né? Como nós temos uma influência cristã muito forte, catolicista em especial, dentro da religião de Umbanda e também espírita, então nós temos, assim, a gente percebe na cabeça da comunidade umbandista
que quase não tem distinção evolução de salvação. Para ser bem honesto, é isso que ocorre. E há uma grande diferença conceitual, absoluta, né, na distinção entre o que é evolução e o que é salvação. A gente percebe, de uma forma geral, na comunidade umbandista, a não ser que aquela comunidade, aquele grupo, aquele terreiro, seja extremamente espírita, né, e aí vai estar mais bem organizada a noção de evolução, e aí vai ser também uma perspectiva bastante espírita, kardeciana, pejorativamente falando, de evolução. Mas quando a gente fala da Umbanda mais popular, né, essa Umbanda que chamam de Umbanda tradicional, muitas vezes, você vê uma coisa muito sincretizada mesmo, mesclada, esses conceitos, né, do porquê, o que deve responder, né? Aquele discurso moral, aquele discurso comportamental, ele tem que resolver uma equação, né, do porquê que eu devo agir de tal forma, porquê que eu devo fazer o que há de ser feito, né? Então, com isso, que vai criando o cabresto para ir controlando os indivíduos e os indivíduos se controlando em seus instintos, em sua natureza, em suas questões internas, enfim. E aí, sempre almejando uma espécie de salvação evolutiva. Bom, com isso, a gente precisa entender o quanto isso é impactante na nossa estrutura emocional, qual é a nossa motivação religiosa, de fato, e entender verdadeiramente o que vem a ser evolução. Por quê? Porque eu quero que você agora se permita deixar de lado, jogar por terra ou afastar de você, se você pudesse olhar de fora todo esse conceito de evolução espírita que tem em você, e que está atrelado a um conjunto de regras, entende? Existe um manual pronto do espiritismo para você se basear, né? São a literatura do Kardec. E você vai ver isso muito enfático no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver isso reproduzindo as dicas, né, do que deve garantir no Livro dos Espíritos e dos Médiuns. Então, tá aí um livro de regras para garantir a motivação por trás de tudo, que é a evolução. E aí vem, por exemplo, veja bem, nesse contexto, caridade é um outro assunto. Inclusive, né, é tema de um livro meu em conjunto com Alexandre Comino, Caridade, Amor e Perversão, que em breve vai estar disponível nas melhores livrarias do Brasil. A caridade passa a ser a grande moeda garantidora da evolução ou salvação, dependendo do contexto religioso que você está observando. E por conta disso, a caridade também vai sofrer uma distorção. O que é ser caridoso? O que é fazer caridade? Ser bom. O que é ser bom? Se envolver, se engajar em projetos sociais, por exemplo, assistenciais, é uma forma de você, supostamente, acreditar que está evoluindo. Você tem vontade de matar uma pessoa, nem por isso você mata ela. E o fato de você se segurar na sua inclinação assassina pode dizer a alguém que isso é sinônimo de evolução, porque o menos evoluído vai lá e mata. Enfim. Então, tem tantas questões a serem observadas, tantas particularidades a serem observadas. Por que leva o indivíduo a ter um comportamento X no momento da vida, ou diante uma provocação, diante uma situação, e que um momento de insanidade, um momento, né, de explosão, não pode dizer nada sobre questões evolutivas, e há aquele que tem padrão de comportamento distorcido,
que é clínico. Então você não pode falar que as pessoas que são psiquicamente doentes, emocionalmente doentes, que é um estado de evolução. Olha que complicado. Mas se você estiver seguindo uma cartilha pronta, então é só seguir aquilo e você vai ter a consciência tranquilizada de que você está agindo de tal forma que poderá evoluir. E é isso, é só seguir as regras. E eu tenho que te frustrar. Você vai descobrir depois que não foi bem assim. Porque evolução é extremamente complexo. E há uma notícia para eu te dar. Não existe nada que mensure evolução. Você não tem um medidor de evolução. Você não mede a evolução das pessoas com aparelho ou com seu achismo, com a sua impressão, com a sua opinião, com a sua visão de mundo. Pois o indivíduo ele é formado pelo conjunto de influências, cultura, valores familiares, religiosos, define ele. Você não consegue nem dizer que uma religião é mais evoluída que a outra, porque o que a forma é um conjunto de valores e contexto locais, histórico, que dá origem e continuidade daquela religião. Então, quando se trata de evolução, é preciso ser categórico e menos infantil. Quando nós olhamos para a humanidade, estamos evoluindo, mas para onde você está apontando a lupa para observar a evolução? Você precisa saber. Se você observar a humanidade na timeline Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, a gente tem um processo evolutivo biológico. Vamos considerar que é espiritual também, ou é uma mudança de quem habita o corpo na matéria dessa realidade? Se a gente falar de criação do planeta 13 bilhões de anos a hoje, a gente vê uma evolução biológica do planeta. Estrutural, física do planeta. Ele era uma bola de fogo, ele foi se organizando até chegar a ser uma atmosfera habitável, propiciador de vida. E aqui estamos. Então, para onde você está colocando a lupa da evolução? As religiões não colocam nessa questão. Se você observar os últimos 2 séculos, a medicina, então a tecnologia é tudo que é uma invenção humana. Então, na ciência, em todos os aspectos da ciência, farmacológica, a medicina e etc., a gente, nossa, em 200 anos evoluímos absurdamente. 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 É só a evolução. Ano a ano, a nossa medicina evolui absurdamente. Tecnologicamente, nossa humanidade está no ápice da criação. No ápice do reaproveitamento, do aperfeiçoamento. Veja a comunicação na nossa realidade. O seu avô jamais podia imaginar que poderia assistir alguém no celular agora, que deve ser o seu caso. Que você poderia estar aí numa mesa sentado com um tablet, um celular, um computador, qualquer modelo que seja. Você está me vendo, eu estou aqui falando para uma câmera. Estamos interagindo, estamos nos comunicando, estamos aproximados. A gente dispara uma mensagem num aparelho de mão, a gente chama de celular.
Na hora você tem a notícia. Não é mais 4 dias para avisar que o fulano morreu. Meses para chegar a carta do óbito. Entende isso? Então isso é evolução. É evolução. E é uma evolução extraordinária, sem precedente na história da humanidade. E não me venha falar de Lemúria e Atlântida. É uma evolução sem precedente na humanidade. Não, mas os egípcios, os incas, extinguiu. Foi tão evoluído que sumiu. Então sejamos, coerentes, minimamente coerentes. Nunca na história da humanidade se viu o que se vê hoje. Ao que se tem notícia, ao que se tem antropologicamente constatação. Aonde você está colocando a lupa da evolução? Voltamos após a nossa vinheta. Essa é a grande oportunidade de você compartilhar e dizer para a sua rede social que você está desperto e acompanhando-nos nesse momento. Vamos lá, eu já volto e agora vamos falar sobre a lupa da evolução no comportamento humano. Axé. Muito bem, voltando aqui com o nosso 10º episódio da primeira temporada do Desperto, um programa para umbandistas adultos e que estão livres do mimimi, de toda infantilidade que impede o diálogo e a capacidade de refletir de forma livre sobre a vida, a existência e a religião. Muito grato pela sua participação, é muito importante. Um grande abraço ao meu irmão Alexandre Comino, que está aqui junto com nós, e a todos vocês que fazem e justificam o estarmos aqui agora. E aí o nosso tema de hoje é evolução. Na primeira parte eu coloquei provocações e considerações sobre o que vem a ser a ideia de evolução. Agora vamos trazer para um contexto prático e real na vida humana, do ser humano, do comportamento humano, a evolução. Bom, eu quero que você suspenda agora todo esse ranço religioso, moralista, que está impregnado, dentro da Umbanda. Isso é quase inevitável no ambiente religioso, numa estrutura de religião. E voltando a reiterar que nós herdamos as ideias de evolução espiritual pontualmente do Espiritismo e assim a sua cartilha de regras. Só que a Umbanda, para ser bem honesto, a Umbanda, como eu vivo, rasga tudo isso. E aí a sua história, a sua biografia define a sua condição. E se eu for honesto e olhar para a minha biografia particular, o fato de eu ter talento, ter vocação, de eu ter algumas capacidades, eu enxergo que em outras questões tão simples para a maioria das pessoas, para mim é muito difícil.
Então é nessa observação, quando você se coloca diante do espelho e é honesto e percebe que o fato de você ter capacidades X desenvolvidas não significa que você é pleno nessa percepção de ser foda. Porque há outras questões tão mais simples para outras pessoas que para você é algo dificílimo de lidar. Há questões de conflitos humanos que para mim são fáceis de resolver, mas nesse mesmo âmbito da vida humana, há outras situações que eu sou incapaz de lidar, eu me perco, há áreas do conhecimento humano que eu tenho conhecimento e há muitas outras áreas que eu não faço a menor ideia, eu sou tremendo ignorante. Há habilidades práticas que eu tenho elas desenvolvidas e há outras tantas que eu admiro outros que o fazem e eu não tenho a menor cogitação de me aventurar. Então, o que é evolução? Há quem diga que o erudito é mais evoluído que o simples, que é aquele que não tem erudição. Há quem diga que quem sabe tocar instrumento é mais evoluído que quem não sabe tocar instrumento. Há quem diga que quem se envolve completamente com questões espirituais e religiosas é mais evoluído que quem não o faz. E aí você vai sempre perceber que o discurso é de quem está desse lado. É como se eu pudesse dizer que eu sou mais evoluído que você porque eu estou falando de evolução. Então, é muito fantasioso, inclusive, isso, e que só revela uma tremenda estupidez vaidosa. Então, quando começamos a ponderar assim, percebe-se que a ideia de evolução ela é muito frágil. A ideia é como está aí, em se tratando da intimidade humana. Não há consenso e não haverá. Então, essa neura de fazer tudo o que se faz para poder garantir a evolução, de deixar de ser exatamente o que tem vontade de ser, de fazer exatamente o que gostaria de fazer naquela situação, porque você entende que há um padrão para garantir a sua evolução e por isso você refreia seus instintos. Você refreia a sua sexualidade, porque falaram que tem coisas que pode e coisas que não pode em se tratando de sexualidade, que isso vai impactar no seu espírito, na sua evolução espiritual. Você deixa de fazer algo, engajar-se num lazer específico, porque fala que aquilo ali tem pessoas que não são evoluídas. Eu já vi gente que gosta de uma banda de música e não ir no show da banda porque acreditava que as pessoas que estariam lá são pessoas de um padrão vibratório ruim. Compreende? Então, estou tentando ser o mais óbvio e prático para você assimilar a minha inquietação. Não dá para mensurar a evolução. Há pessoas que você admira, que são midiáticas, que estão aí na televisão, por exemplo, e que faz um trabalho extraordinário, mas a hora que você vai ver a história da intimidade da pessoa, é um caos. O próprio indivíduo é caótico, e muitos até assumem o caos em si. Robbie Williams, por exemplo, um grande ator de comoção internacional, comediante. Qual é a sua biografia? Qual é o ponto final da sua biografia? E aí? Extremamente depressivo. E então? Percebe que nós nos iludimos, inclusive,
com as referências que aceitamos para nós? A evolução é um conjunto, é um alinhamento de muitas e muitas e muitas engrenagens que compõem você. E aí, se eu for simplificar e dividir você, essa esfera una que é você, no quadrante esférico, e aí você percebeu o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, o seu corpo material, aí começa a ficar claro quantas particularidades em você está negligenciando. E evolução, sinceramente, para a Umbanda não é uma questão. Pode ser para muitos umbandistas, mas para a Umbanda, você conversar realmente com o preto velho, que é o símbolo de evolução no ambiente de terreiro, ele não fica pregando qualquer coisa que seja e pontuando, olha, faça isso porque você precisa evoluir. O preto velho é referencial, veja bem, daquele que superou o ego, que superou as dores da alma, que superou todas as contrariedades impostas a ele, enquanto arquétipo e símbolo que representa. Ele superou e desapegou das dores emocionais e por isso transcendeu. Porque evolução na prática é transcendência. Agora, transcender é você tornar-se outro ainda sendo o mesmo. Isso é maluco. É você conseguir ter um controle sobre a sua estrutura complexa e dar um salto de tempo em tempo na sua própria consciência, que reflete em tudo que você é, sua visão de mundo, sua visão comportamental, seus vícios, seus valores. Você é capaz de olhar para trás da sua vida e realmente saber em que ponto é um marco na sua trajetória em que você conseguiu transcender conceitos, comportamento? É difícil. Pouquíssimos fazem isso lucidamente. Porque há uma confusão. Com o tempo, nós vamos amadurecendo. E nem sempre maturidade é sinônimo de evolução. Há quem apodreça mesmo, absolutamente, não amadurece. Sai da infância e apodrece. Mas o amadurecimento é um entendimento de vida e de mundo, de existência, cada vez mais pacificado, organizado, refletido. Você conversa com um avô, você vai falar de um dilema que você está passando, você aos 25 anos, com uma pessoa de 50 anos, por exemplo, o drama de um jovem aos 25 anos, um drama profissional que está construindo ainda uma carreira, para alguém que já tem uma carreira consolidada aos 50 anos, é outro olhar, é um olhar muito calmo, muito sereno, empolgante, incentivador. Mas o jovem que está ali cheio de dúvidas, cheio de neura, ele não consegue. Então, esse é um amadurecimento, e nem sempre o amadurecimento é literalmente evolução acontecendo. Porque, no mínimo, tenha piedade. No mínimo, você tem que amadurecer ao longo da vida. Você tem que ter uma vida refletida e amadurecer. E aí você percebe, você aos 30 anos, espero que seja mais maduro do que quando tinha 15. Você aos 40 do que tinha 20, você aos 50 do que tinha aos 30. É assim. Você vai assimilando a vida, você vai refletindo as suas experiências, os conflitos que você vai superando, e isso vai te definindo. Você amadurece e evolui, talvez, de acordo de como você assimila o impacto dos seus conflitos, as suas dificuldades, e se você supera ou não.
E quantos conflitos você realmente superou até esse momento da sua vida? Ou quantos você só engavetou, não está resolvido, está aí, pulsando dentro de você e impedindo você transcender. Você não transcende, você não se modifica, não altera os seus padrões enquanto as gavetas estão trancadas, cheio de podridão, exalando uma energia, um odor fétido que impede justamente a sua transcendência, tornar-se leve para transcender, que é quase transgredir diante a realidade que nós vivemos. De modo que eu sou tentado a dizer que todo esse discurso de regras, de evolução no ambiente religioso é um dos maiores engodos, juntamente com a caridade, que só ludibria, fantasia e não ajuda em nada o ser humano. A realidade é que quando você começa a perceber que a Umbanda é uma religião que preconiza a liberdade, liberdade sim, é muito difícil. Você se responsabilizar por tudo que você é, a sua realidade, a construção de mundo que você faz parte, isso é o mais importante. Se você se atentar, por exemplo, em minimizar os conflitos interpessoais, reconsiderar os seus erros, se harmonizar com os seus conflitos, pedir perdão, perdoar, limpar-se sempre, purificar-se sempre em suas emoções, reconhecer as suas limitações, as suas possessões, os seus ciúmes, a sua infantilidade, partes do que você é e do que você se envolve, que ali é difícil você lidar mesmo. Reconhecer e se harmonizar com isso. Você só consegue superar uma limitação, uma fraqueza, um defeito, quando você encara aquilo, aceita aquilo, reconhece aquilo e já é capaz de falar sobre aquilo. Se você é incapaz de falar sobre aquilo que te machuca, aquilo que é difícil de você lidar, que sempre que vem à tona você entra em conflito, você se despedaça inteiro, você vira o bicho. E se você não consegue falar sobre isso abertamente com algumas pessoas que são de confiança, ou com um terapeuta, ou com uma entidade, que seja, você é incapaz disso, você está paralisado. E talvez não haverá transcendência se você não aceitar que você precisa sentar diante disso, observar, reconhecer, aceitar e pôr em questão, trazer à tona. É muito sério isso daí. E não é simples. De modo algum é simples. Por isso, é provável que a maioria de nós tenhamos vida longa, eu espero. E ao chegar aos 100 anos, como eu espero, não terá realmente certeza se garantiu um passo adiante na evolução. O fato é que isso não é importante verdadeiramente. Se você dedicar a sua vida em fazer da sua vida uma vida valorosa, se você for, no mínimo, uma inspiração para seus filhos, uma inspiração para seu esposo, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para alguém, se você conseguir ser inspiração para alguma pessoa, terá valido a sua vida. E é isso que eu queria dizer. Temos algumas perguntas. Põe a vinheta aí. Depois. Tirou.
ainda, será? Então, é muito bem colocado, Ale. Muito obrigado por lembrar disso. E esse eu estou bem aqui também traz um desconforto. Se para quem está muito envolvido com a ideia de evolução espírita, fica desconfortável ao ler isso. Porque a tal luz lá em cima, né, sei lá, essas coisas que colocam, é o grande objetivo, é a grande meta, né? O santo graal dos umbandistas e espíritas é essa tal luz, né? A tal evolução ascendente, iluminação. E quem disse que o Guardião da Meia-Noite não estava iluminado por ter tomado ciência de si, né? E saber como ele poderia contribuir com o universo que ele fazia parte. É isso. Quem mais aí? Bom, agradecer a participação de todos mais uma vez, a todos que estão aqui conectados com nós nesse momento. Muito, muito grato. Continue compartilhando e participando. Tá legal. A Lu Freire comenta: evolução tecnológica no ápice, com certeza, mas estaríamos nós evoluindo espiritualmente? Tem um sentido nosso mundo cada vez mais denso com tantos acontecimentos negativos. Quem que é? Lu Freire. Lu Freire, esse é o grande ponto da questão. Porque há quem coloque no mesmo balaio evolução tecnológica já mostra evolução humana. E não. Eu penso que, de fato, nós não estamos evoluindo. E isso não impede que o mundo exista, que você exista agora, que as coisas aconteçam. A obra individual, ela precisa ser observada. E aí é que nós temos um grande valor. Como você norteia as suas ações? Qual é a bússola que você usa para ser o que é? E não é a religião que define isso, a religião dá pista, né? Pode ser uma bússola, mas não é a única bússola. Eu conheço pessoas que não são religiosas e têm uma bússola ética, comportamental, extremamente valiosa e inspirador. Então não é isso. Agora, eu considero, por exemplo, que quando a gente olha para esse momento, 2017, e temos o presidente do mundo como um Trump, e vemos um caos no nosso país, em nossos líderes acontecendo agora, que a gente vê isso, é todo um desvio de comportamento, isso denota mesmo um descomprometimento moral, existencial, humanitário, social. Aí eu me preocupo. Nós não temos tido grandes avanços em se tratando de avanço comportamental e moral na humanidade. A Tânia Fernandes faz um comentário, ela fala: essa música da vinheta vai sempre lembrar 2001, uma Odisseia no Espaço. Por falar em evolução, fica muito... É isso, e foi tudo muito pensado nesse sentido. Quando eu fiz a filosofia, na disciplina Filosofia da Mente, a gente começa o estudo com esse filme, né? Assistindo esse filme, e aí vai se desenvolver todo o estudo em torno da filosofia da mente. E para mim sempre foi muito marcante. Essa música é um clássico maravilhoso e o próprio filme é também algo que deve ser assistido sempre por todos, né? E essa é a reflexão. A evolução, por um lado, ela está acontecendo, agora do espírito humano encarnado parece que não ocorre. E é por isso que nós temos, de tempo em tempo, avatares que se manifestam na humanidade para tentar inspirar mudanças para a transcendência. E a humanidade é marcada desses avatares, né? O Marco Sá faz uma provocação. Ele fala: Rodrigo, em um episódio anterior perguntei qual era o objetivo da encarnação. Você disse que era evoluir.
e agora diz que evolução não é tão importante? É isso, Entendi Marco. errado? Não, você está atento, você está desperto. Muito obrigado. O objetivo primeiro do espírito humano quando encarna é evoluir. Mas enquanto isso for uma neura, ele não sairá do lugar, ele vai falsear o que ele é. Porque a evolução ela tem que acontecer de uma forma orgânica, natural, daquele indivíduo que está desperto em sua encarnação e ele se observa o tempo todo, se aceita e se corrige nas suas falhas, supera os seus medos, enfrenta as suas sombras. Então a evolução, mas você não terá como mensurar isso, porque quando você tentar mensurar isso na sua timeline, você vai perceber que talvez você só venha amadurecendo, se acalmando, se resolvendo, se organizando. A evolução é o objetivo primeiro e último da encarnação. Entretanto, você não terá nenhuma noção se isso está acontecendo de fato, só depois. E depois não pode ser a nossa neura, hein? Compreende? Você não pode viver a sua vida em função da morte, né? Em garantir que você vai morrer, vai para algum lugar bom, que você comprou de algum discurso. Viva bem, faça o seu melhor, colabore para que a vida daqueles que estão à sua volta também seja boa. Me parece um bom norte para garantir uma morte em paz, né? Deu para entender? Por outro lado, emocionalmente e psicologicamente, o ser humano tem como objetivo primeiro e último de vida a felicidade. E aí a busca da felicidade é o instinto humano. E a busca da evolução, da luz espiritual, do sol existencial, é o objetivo da alma humana. Então fica aí uma reflexão. Isso pode ser conflitante muitas vezes. A Marcele Burgarelli, ela põe um ponto específico, pode ajudar os outros. Eu, como médium, tendo problema de infância com a minha mãe, também estarei paralisada por optar em não ter relação com ela? Agora a gente começa a funilar os casos individuais. Entretanto, qualquer conflito emocional, familiar, ele pode ser uma âncora de retorno. Então, eu recomendo que você tenha como objetivo a superação do que quer que seja por você, não por uma meta espiritual, não pelo outro, mas é provável que essa gaveta fechada impeça você de alçar voos mais altos. Então, agora começa um enfrentamento. Manter o conflito guardado é para você mais doloroso do que organizar isso dentro de você. E talvez organizar isso dentro de você é começar a respeitar o outro, as limitações do outro, né? O que quer que seja. Aceitar que o outro pode ser como é. Porque você também é como quer ser, por exemplo. O Luiz Lau faz uma provocação também. Pai Rodrigo, a palavra evolução pode ser considerada não apenas positivamente, mas também negativamente? Por que doenças evoluem, problemas evoluem, e isso pode influenciar na nossa caminhada e nossa reflexão quanto à evolução? Não, ficou claro, né? Evolução, que a gente está falando é de depuração e transcendência, como eu já disse aqui, né? Expansão, mudança para o superior do indivíduo. Doenças crescem, elas se desenvolvem, problemas crescem, se você não resolve. A evolução, ela não acontece se você não resolve. Se você fica parado, ela não acontece. Então, uma doença deve ser enfrentada e combatida. Problemas devem ser enfrentados e resolvidos. Acho que isso está bem claro, a grande diferença.
A Karim Cristina faz 2 comentários. Para mim, evolução é você estar disposto a viver a vida presente, mesmo com erros dito como alguns ruins. Pois quem mais se arrisca a acertar, mais evolui e na prática tenta acertar o que para cada um de nós seria uma evolução de nossa essência, consciência e espírito. Estar desperto não é apenas aprender com esses grandes pensadores como Rodrigo Queiroz e Comino, e sim praticar no dia a dia o seu despertar. Estar de branco é muito fácil, se colocar como experiente. A grande sacada é ser desperto no dia a dia com pessoas do nosso convívio. Isso é o que mais vemos por aí nos terreiros da vida. Sou uma eterna aprendiz em fase de despertar. Haja encarnações. É isso mesmo, Karen. Qualquer conhecimento, informação, inspiração que você possa receber de alguém só será válido se você pôr em prática e experimentar por si só se aquilo é válido. É isso. Né? O Fábio Vinícius fala: perguntaram para o Osho uma vez como saber se estou evoluindo. Ele respondeu: se você estiver se tornando mais pacífico e amoroso. É bonito. É a mesma coisa de perguntar qual é a melhor religião. É a sua, né? Enfim, eu acho que você tem que ser honesto ao se tratar. O que é ser amoroso e pacífico? Se é só um calar-se diante dos problemas ou se você está realmente em paz diante dos problemas. Em paz é não sofrer. É a não sofrência diante dos conflitos. É serenidade para o enfrentamento. Então, aí você começa a ver que você está, no mínimo, evoluindo em você uma capacidade. Por exemplo, a meditação pode te ajudar muito em desenvolver e fortalecer a pacificação. Porque você aprende a refletir através da meditação, você começa a lidar com você mesmo, lidar com essas ansiedades, lidar com esses conflitos e se respondendo. A tendência é que quanto mais você treina, mais você pode desenvolver essa habilidade. E aí fica a questão, a pacificação é uma habilidade da evolução ou é uma habilidade que eu posso treinar? A Cecília Alves é uma das que participou do primeiro grupo de Exu do Ouro, do treinamento. E ela disse: quando estamos na busca, no caminho da evolução, dentro de nós tudo começa a se renovar. Quem fez o treinamento Exu do Ouro sentiu isso na pele, no espírito, do eu, mas no local de trabalho que é onde permanecemos a maior parte de nossa vida. Ela faz uma pergunta: como lidar com pessoas que parecem não querer evoluir e ainda fazem piadinhas com o nosso jeito de ser? Então, enquanto você acha que você está evoluindo e os outros em volta te incomodam. Quando os outros em volta te incomodam, simplesmente você tem que pacificar isso em você. Então, aceitar que o outro pode ser aquilo lá que ele está sendo e está tudo bem. Da mesma maneira que você pode ser o que você está vindo a ser. E está tudo certo, você pode, o outro pode. Se o outro te ameaça, te ofende, te machuca, resolva se essa relação ela deve continuar existindo, é só isso. Agora, se o outro quer ficar na mesmice dele e você está se esforçando a mudar, apenas respeite, foque na sua vida. Pronto, né? A Leia Santos, que está usando o avatar Eu Sou Umbanda, ela disse: muitos estão evoluindo por fora em vez de evoluir por dentro. Talvez ela esteja falando de evolução material, evolução. Profissão, eu toco piano. É isso. No fim, tudo deve contribuir. Né? Se você evolui profissionalmente, caminhando de uma forma honesta, organizada e respeitosa com todos que estão à sua volta, que impulsiona o seu crescimento profissional, por exemplo, é uma sinalização de um bom caminho a ser escrito, né? Uma biografia bela a ser lida depois. Agora, se você evolui economicamente, roubando, sacaneando, né? Corrompendo e sendo corrupto, então
por exemplo, uma biografia vergonhosa. E é claro isso hoje, né? Para todos. A Ressampa faz um comentário. Mestre, eu entendi a lição de hoje, mas eu posso afirmar que, sem dúvida nenhuma, eu vou voltar para casa muito melhor do que quando cheguei. Estou despertando e quero mais e mais. É o que eu desejo para todos vocês, é o que eu espero para mim. No mínimo, não envergonhar aqueles que fazem a tutela da gente que está aqui. Se puder desencarnar, agir de tal forma na vida que ao desencarnar eles possam sorrir e dizer que bom que você está aqui, fizemos um bom trabalho. Acho que valeu, né? Porque o pior será desencarnar e ouvir por exemplo, mas que baderna, não? Mas que bagunça você fez lá, não é? Então, é isso. Por isso, viver de forma leve, sem neura. O assunto evolução é para que a gente traga uma crítica para o nosso comportamento. E viver de forma leve, sem o peso de regras que nos molda naquilo que não somos. Evolução é você ser o que você é. E se é bom ou não, depende do impacto que você gera na sua realidade. Isso você tem que ter clareza. Eu quero ser X, mas o que eu estou sendo e fazendo está harmonizando, está sendo bom? Ou está machucando, está afetando, está prejudicando os outros? Aí pronto, você já tem a resposta. Se o que você está sendo e fazendo é valioso, é inspirador ou não. Mais uma. Um funil, uma pergunta mais específica. E encerrar. Michele Pérez. Minha filha é usuária de maconha. Eu luto e sofro para tirar ela disso e penso que falhei como mãe. Isso me atrapalha em evoluir? É um drama, né? Eu penso que é um drama. Eu diria que você não deve... Qual é a idade dela, né? Mas não deve se penalizar tanto nesse sentido. Se você tem consciência de que deu os valores, deu os caminhos, garantiu que ela tivesse a oportunidade de discernir o momento em que ela aceita inserir qualquer vício que seja na vida dela, 17 anos é bem jovem. Então, talvez, por ser um adolescente, você ficar confrontando demais só alimenta a gana de querer mostrar que é dona de si. Isso pode crescer esse envolvimento com essa dependência. Talvez é pensar na estratégia de como você quer inspirar ela a se libertar da dependência. Não estou falando que a maconha é boa ou ruim, não se trata disso. Estou falando que qualquer vício que fosse, né, qualquer coisa que seja, que a gente vê que não é bom para a pessoa, porque nenhuma pessoa viciada em nada é algo bom que está acontecendo com ela. Então pode ser o preenchimento de uma lacuna, né, de algo que está mais profundo ali dentro dela. Então, sem esse peso e sem ficar se penalizando, eu errei, minha culpa. Não, porque ela é dona das decisões dela. Você precisa aceitar isso. Você culpabiliza seus pais por todos os desacertos que você cometeu? É culpa deles? Então olhe para a sua história também e veja se é culpa dos seus pais todos os seus desacertos. E você vai ver que não. E que talvez eles tenham sido a parte mais assertiva na sua formação. Mas é natural que você se aventure, experimente, desafie os outros, e se isso vai ser bom ou não, a própria vida vai dizer. Você ser mãe e inspirar ela sem confronto, você mostrar para ela, talvez por uma excelência de ação, o que é
bom para se inspirar, seja o caminho. E observe, né, para que isso não se desencadeie em coisas piores. Mas a sua evolução não é medida por isso. Não é por isso. É pelo conjunto da sua biografia. A sua. Só sua. É isso. Eu agradeço a participação de todos e esse foi o nosso penúltimo episódio da primeira temporada do Desperto. Semana que vem nós vamos falar sobre a boa-aventurança. Bem-aventurado aqueles que assistam Desperto na próxima semana. E se tudo isso que a gente está falando aqui faz algum sentido para você, curta, compartilhe, comente, divulgue esse trabalho que é a nossa grande oportunidade de despertar para uma postura crítica, uma religião refletida e trazer para junto de nós umbandistas que vivem uma relação adulta com a espiritualidade. Muitíssimo obrigado, ficamos por aqui e até a próxima sexta-feira. Axé, Saravá, até mais.